Aqui que eu aprendi começando com I Ching. Eu gostava muito de, quando era jovem, eu tinha uma compulsão por moedinhas. E eu ficava brincando com aquelas moedinhas, não entendia nada daquela porcaria lá. Ficava com uma raiva, isso e aquilo, mas eu era viciada naquelas moedinhas e teimava muito. Mas teve, como eu sou da área de alquimia e de mexer com com a alquimia da vida, tem uma frase de um filósofo chinês que é quase um marco dentro da minha vida também, que eu vou dizer para todos vocês. E que é difícil seguir isso, mas é para todos nós pensarmos. Para verificarmos se alguém é um homem superior ou inferior, só precisamos observar a que parte de si ele atribui uma especial importância. O corpo tem partes superiores e inferiores, importantes e secundárias. Não devemos prejudicar as importantes em favor das secundárias, assim como não devemos prejudicar as partes superiores em causa das inferiores. Aquele que cultiva partes inferiores de seu ser é um ser inferior. Aquele que cultiva partes superiores em seu ser é um homem superior. Filósofo Mencius. O que é alimento? O alimento é o que entra na boca. Tudo que entra na nossa boca tem que ser sagrado. Colocarmos esse sentimento de sagrado dentro do que entra dentro da nossa boca. Porque nós somos um templo. Isso daqui é o templo da gente. Não existe templo maior fora para qualquer ser humano. É o corpo. É aqui que habita o espírito. É aqui que o espírito fala. Quando nós percebemos o nosso espírito conversando com nós, é como o que está andando certo e o que está andando errado. Então, se está com dor, é porque está andando errado. Né? Se está bem, se está saudável, é porque está fazendo a coisa certa. Então, não tem lugar melhor para Deus conversar com a gente do que a gente mesmo. Dentro do nosso espírito, que está aqui dentro desse ser. E ele está se manifestando aqui, nos nossos corpos. Em cada partezinha que existe dentro de vocês, é um ser que tem que ser adorado. Tem um ser da natureza que foi colocado dentro de vocês e dentro desse corpo. Um dia a gente devolve esse corpo para a terra. Mas até lá a gente tem que preservar ele e aprender a viver com esse corpo. E que é muito bonito. Essa coisa de você colocar coisas... outro dia eu estava falando, até conversando com o Batista. Quando a gente cultua a vida, a gente vai cultuar o quê? Colocar alimentos vivos dentro do nosso corpo. Então, alimento saudável. Agora, se a gente coloca alimento morto, o corpo também fica morto. Dá para entender essa lógica? Sim. Então, assim, se você quer colocar coisas boas dentro do seu corpo, alimente seu corpo com coisas boas, em todos os aspectos. Não é só pensamento. As pessoas falam que pensamento, tem que ter pensamento positivo, sim. Mas não adianta você ter um pensamento positivo e estar se entupindo de bolacha tostine, gente. Não dá certo. Social. É uma contradição, né? Então não tem pensamento positivo, né? Então quando você vai se alimentando de coisas positivas, também o alimento que entra dentro do seu corpo tem que ser positivo. Isso é muito importante para todas as pessoas avaliarem dentro de si o que é. Tá? Dentro da filosofia, tanto da Ayurveda quanto da filosofia chinesa, a gente fala que existem 5 elementos que nós devemos cultuar no nosso processo de vida. Tá? Esses 5 elementos são a água,
né? A terra, o fogo, a madeira é considerado o éter, tá? Tem a madeira e tem o metal, que é considerado o ar, tá? Dentro da filosofia chinesa, eles têm outros nomes, mas tanto a Ayurveda quanto a chinesa é a mesma coisa, tá, gente? Só eles mudam o tipo de roupinha, mas o final da história é a mesma. Então, quando você pega e consegue fazer com que esses símbolos, esses 5 elementos se harmonizem na alimentação, você consegue com que esse processo seja harmônico dentro do seu corpo também. Como que faz isso? Então, por exemplo, você tem a água, né? A água, ela vai para a madeira, correto? Sim. Né? A madeira, quer dizer, a árvore, ela é cultuada. Se você dá água, a madeira absorve. Isso é um processo de criação da mãe divina. Quando você tem a madeira ela pega o quê? Fogo, certo? Não tem? A madeira, ela consome o fogo, absorve, gera a madeira, ela vai dando alimento para o fogo. Então, isso também é uma criação. O fogo, o que acontece quando acaba o fogo? Não fica cinza? Isso daí gera o quê? Terra. Cria-se a terra. E a terra, o que ela faz? A terra, ela vai se movimentar. Quando a terra se movimenta, ela cria o quê? O ar. Certo? E aí, esse ar volta para onde? Volta para a água. Então, isso é um ciclo de crescimento. Tá? Isso dá algumas cores. Quando você vai observar, os alimentos, eles criam cores. Então, por exemplo, nós temos aqui. É uma coisa tão simples e quando vocês olharem para a apostila de vocês, eu espero que vocês vão começando a treinar essa coisa de vocês observarem as cores dos alimentos, porque é muito importante as cores dos alimentos. Mas o que gera isso? Por exemplo, alimentos pretos. Aqui a gente tem o gergelim preto, certo? Aí tem feijão preto, tem semente de papoula, arroz negro. Existem vários alimentos que são negros. Se a gente procurar naturalmente, a gente vai encontrar, certo? Então aqui a gente tem o gergelim preto. O que ele seria? Né? Ele seria água. Então, quando vocês olham para os alimentos pretos ou em tons azulados, eles são água. A água, né? Então, prestem atenção, porque eles alimentam a água dentro de você. E isso é muito importante vocês observarem, tá? Essa coisinha da água. Depois tem uma tabelinha que eu posso passar para vocês, mas eu vou dar continuidade disso na próxima aula. Mas só para vocês terem ideia. Então, acompanhe essa tabelinha aqui das cores, tá? Para todos os alimentos de vocês. Então, o preto significaria água. O metal, o branco. O branco seria o quê? A farinha, o sal, tudo que alimenta o branco. Então, se vocês procurarem ver, tudo que tem branco é o ar. Então, é a parte dos pulmões que vocês vão alimentar. Tem uma coisa que fala que as pessoas que tem na filosofia chinesa, que a gente fala, se as pessoas estão com problema de pulmão, a melhor coisa que tem para elas comerem é arroz branco. Não tem coisa melhor. Para quem fuma, então, pode comer arroz branco. Só que tem um detalhe. Tem que ser sem sal e sem tempero nenhum. É arroz puro mesmo. Se a pessoa está com pneumonia, isso e aquilo, é um arroz empapado e realmente comer muito desse arroz. Ajuda muito no sistema pulmonar. Se vocês forem perceber, chinês não tem problema de pulmão, chinês e japonês. Eles não têm. E eles comem muito arroz. Tá?
Farinha branca também é bom, mas o arroz para os pulmões é fantástico. É difícil ficar comendo só arroz puro, né? Tem que comer uma porção separada antes da comida, para quem está doente realmente dos pulmões, tá? Comer uma porção separada antes de comer, antes de iniciar o almoço, comer uma porção separada, sem tempero nenhum, tipo assim, umas 2 colheres de arroz meio empapadinho até. Dá muito certo, a pessoa vai comendo durante o tempo e ele limpa realmente muito bem os pulmões, tá? Depois disso, nós temos a terra, que são todos os alimentos amarelos. Então, por exemplo, banana, tudo que tem amarelo, os óleos que tem amarelo. Então, todos os alimentos amarelos que sejam terra, pode colocar como alimento para vocês irradiarem na terra. A terra, ela produz aquela coisa assim de você botar o pé no chão, tá? Então, é necessário vocês trabalharem com coisas mais, eles são mais gordurentos. Então, por exemplo, os óleos são mais terra, tá? Tanto que eles vêm das sementes. Então, procurem alimentos que são terra quando vocês estão precisando limpar o organismo também, tá? É muito importante. Depois da terra, a gente tem o fogo. O fogo são todos os alimentos vermelhos ou alaranjados, tá? Pimenta vermelha, eles são ricos em beta-caroteno, tá? Beta-caroteno é a vitamina A. Então, se vocês forem ver, o que é o fogo? Por exemplo, até mesmo os olhos das pessoas emitem um fogo, não emite? É a parte do fogo da gente, né? O fogo, ele está ligado muito ao picante. Então, trabalhem bastante essa parte da vitamina A. O que faz a vitamina A? Ela trabalha a parte de cabelos, unhas, são as partes que são queimadas do nosso corpo, tá? É a radiação de queimado que nós somos. Então, o cabelo nada mais é do que células queimadas por nós mesmos. É uma coisa interessante. As unhas são a parte das células queimadas, tá? É o fogo que nós emitimos de nós. Por isso que quando a gente está com falta de beta-caroteno, começa a diminuir. Se a pessoa quer saber se está trabalhando muito fogo dentro dela, ela está começando a ficar com o cabelo muito branco, né? Quando a pessoa está em muito cabelo branco, ela está trabalhando muito fogo dela, muita energia do fogo, tá? Então, todos os alimentos vermelhos com vitamina A, como cenoura, isso, aquilo. O alimento, o prato de vocês tem que estar sempre muito colorido e natural. Isso é essencial para todo mundo, tá? E depois nós temos a madeira, que é o verde. Então, todas as verduras, isso e aquilo que é considerada madeira. A madeira no chinês, a gente fala que é o amor, né? É o amor, é o princípio do amor. É tão bonitinho porque é uma parte de baixo que também representa uma coisa assim de você sentir o que vem de dentro para fora. A cor verde, ela é tão preciosa, a cor verde, que ela é feita do amarelo, que é o sol, com o azul, né? Que é uma mistura. E é a mistura mais perfeita, é harmônica o verde. Se vocês forem ver em todas as Saint-Germain, isso e aquilo, que é a cor da cura. Então, é o amor. Todo mundo fala que o amor não cura. O verde é a cor do puro amor. A cor do chakra do coração. E é a cor do chakra do coração. Então, tudo que é alimento verde tem que ser consumido em 90% de toda a alimentação de vocês. Vocês têm que se alimentar de amor. Por isso que ser vegetariano e ser vegano é muito importante. Tá? Desperta maior a amorosidade dentro das pessoas. Tá?
Você vê que as pessoas vegetarianas e veganas são mais calminhos mesmo. Eles não são tão agitados, né? Tem uma agitação assim normal, mas é muito importante vocês consumirem 90% do prato de vocês um verde. Tá? Consumam o verde mesmo. O verde é a cor do amor. Né? Então, aproveita essa oportunidade que está aí e é galgante em todos os meios, em todos os ciclos de filosofia. Tanto que é a parte da terra. As árvores, então você imagina quanto amor deve ser uma árvore, né? E uma planta, por ela ter tanto verde assim, produzir. Ela produz o oxigênio para todos nós, refresca o ambiente. Não é por amor? É por amor.